Fala aí, galerinha da escola Gimbernal. Aqui é o Gustavo, eu sou o primo do Vinícius e eu moro nos Estados Unidos fazem 6 anos. Eu moro em Miami, que é uma parte bem no sul dos Estados Unidos, bem quase América Latina, América do Sul. Não, América do Sul. E eu vou estar respondendo aí as perguntas de vocês. Então, vamos lá. Existem alguns sabores diferentes de sorvete? Sim, existem vários sabores diferentes de sorvete, pelo menos marcas diferentes de sorvete, que no Brasil não tem. E de sabores tem cookies and cream, que no Brasil não tem tantos. Tem umas de frutas vermelhas, que no Brasil não tem tantos. Então são alguns, mas a maioria que tem no Brasil tem aqui, e a maioria que tem aqui tem no Brasil. Quais as comidas típicas que você comeu nos Estados Unidos? Bom, aqui não tem muito comida típica, são mais um hambúrguer ou um churrasco smoke feito na fumaça. Então não tem muitas comidas típicas. Como existem cachorros de rua? Não, eu nunca vi um cachorro de rua aqui. Um cachorro assim abandonado. Sempre que você vê cachorro, ele tem algum dono. E se você vê um cachorro que está andando por aí, ele se perdeu do dono. Então o pessoal pega o cachorro e fala: achei um cachorro. De quem que é? Daí eles normalmente conseguem achar o dono. Como são os brinquedos? Reciclados, fabricados ou criados pelas crianças? Eles são comprados. Aqui as crianças não fazem muitos brinquedos delas, não como no Brasil, então é tudo comprado. Quais animais se vê na rua? Bom, cachorro, pássaro, gato e pato se vê bastante. Se vê vários tipos de pássaros diferentes. Esquilo também se vê. Fica frio em quais meses do ano? Faz muito frio? Como eu moro bem no sul dos Estados Unidos, quase não fica frio. E fica frio mais ou menos em dezembro, janeiro e fevereiro. São esses 3 meses. E quase não faz frio aqui. Em São Paulo faz mais frio do que onde eu moro. Então, mas no resto dos Estados Unidos é totalmente diferente. Faz bem mais frio lá e as coisas são bem mais diferentes. Qual o principal meio de locomoção? Qual é o seu? O principal meio de locomoção aqui com certeza é o carro. A minha cidade tem um ponto de ônibus e o ônibus passa 2 vezes por dia. Então você quase não vê ônibus. Tem umas outras cidades que tem trem, tem metrô, tem ônibus, mas aqui onde eu moro só carro. Eu tenho um carro, preciso do carro, eu dirijo quase 200 km por dia para chegar no meu trabalho, então eu tenho que dirigir bastante. Existem parques para passear com cachorros? Sim, tem vários parques que você vai, que você pode levar o seu cachorro, e daí tem aqueles negócios para o cachorro passar dentro, para subir e descer, mas você tem que se registrar, você tem que registrar o seu cachorro para eles saberem que não tem nenhuma doença. Como são os meios de comunicação? Isso basicamente é exatamente igual ao Brasil. Celular, telefone, e-mail, internet e televisão. Esses são os meios de comunicação. Do que são feitas as casas? Como elas são? Bom, aqui onde eu moro as casas são feitas por fora, são feitas de tijolo, é um tijolo grande, por causa dos furacões. É bem diferente do resto dos Estados Unidos, que é feita de madeira, outras coisas, mas a minha é feita de tijolo por fora e por dentro é um material chamado drywall, que é tipo um gesso, assim, que ele é bem fraco, você pode dar um soco e quebra o gesso. O que vocês fazem quando chegam os furacões? Bom, quando chega aqui o furacão, primeiro a gente tem que comprar suprimentos, então tem que comprar água, tem que comprar comida, ração de cachorro, bateria, pilha, tudo que você precisa para ficar dentro de casa vários dias. E a segunda coisa que a gente faz é colocar uma proteção de metal. Então vocês estão vendo a janela aqui, é um vidro e depois a gente põe uma proteção de metal para que nada bata e quebre o vidro e entre dentro de casa. Então uma proteção de metal, ela é bem chata de colocar, mas não tem problema. É melhor estar seguro do que acontecer alguma coisa. Utilizam algum imóvel diferente do que se usa aqui no Brasil? Não, é casa, apartamento. De vez em quando você vê aqueles trailers que você pode morar dentro, que você pode dirigir ele e morar dentro, mas normalmente é o que se vê no Brasil. A maioria das pessoas moram em prédios ou casa. Aonde eu moro é casa, quase não se vê prédio. Mas tem outras cidades como Nova York que normalmente são mais prédios do que casa.
Muitas pessoas têm problema de saúde. Ah, eu acho que é a mesma coisa do Brasil. Nem muitas, nem poucas. Todo mundo tem problema de saúde no mundo inteiro. Então, sempre tem problema de saúde. Qual é a função da mulher? Bem, é como no Brasil, algumas mulheres trabalham, algumas ficam em casa. Mas a função da mulher é trabalhar, é ser uma mulher. Trabalhar, ajudar em casa. Não tem muita diferença do Brasil. O que uma mulher faz no Brasil, faz aqui. Qual tipo de bebida mais tomam? Refrigerante, suco ou água? Eu vou dizer água. Onde eu trabalho todo mundo só toma água, ninguém toma refrigerante. Mas também se toma bastante refrigerante. Não tem tanto assim, mas o pessoal toma bastante. Como as crianças brincam? Bom, é um pouco diferente do Brasil. Aqui as crianças brincam na rua. Então meus vizinhos sempre estão jogando basquete na rua, ou andando de bicicleta, ou fazendo outras coisas. Então brincam bastante na rua, brincam bastante nos parques, também jogando beisebol, jogando tênis, jogando basquete, futebol. Então você sempre vê muitas crianças no parque ou na rua. E também brincam em casa, né? Jogando videogame, jogando jogos em casa. Qual religião mais se vê na rua? É igual no Brasil, é mais católico. Você não vê muitas religiões. De vez em quando você vê um judeu aqui e ali, mas não tem muitos. Como é o saneamento básico das cidades? Bom, isso é uma coisa que você nem precisa se preocupar muito, você nem pensa, né? Porque aqui é tudo bem limpo, o saneamento básico é ótimo em todos os lugares. Então, tem a privada leva para uma planta que limpa a água e a água está limpa de novo, de volta para você. Como que é o Halloween? O Halloween aqui as crianças vão de porta em porta batendo, fantasiadas, e você tem que dar doce para elas. Se você não tem doce, não tem problema, você desliga a luz da sua casa e elas não vêm na sua porta. De vez em quando vem uma ou outra, mas aí você não responde, você não abre, sem problema. E daí se você não tiver doce, mas quiser participar delas, podem fazer alguma coisa com a sua casa, jogar papel higiênico ou jogar uma espuma, alguma coisa assim. Onde se produz o leite, o milho, carne e os alimentos? Como são esses lugares? Bem, eu acho que se produz nas fazendas, né? Como não é no Brasil. Então tem uma fazenda de milho, tem uma fazenda de alimentos, tem uma fazenda com as vacas, uma que produz o leite e uma que produz a carne. Então acho que isso é igual ao do Brasil. Eu não sei se esses alimentos podem vir de outro lugar. Quais esportes se vê as pessoas mais praticando? Quais são os mais populares? Bom, os que mais se vê pessoal praticando é basquete e futebol, aqui pelo menos onde eu moro. E tem algumas pessoas que jogam beisebol, eu jogo beisebol bastante todos os domingos, mas as que você vê mais o pessoal jogando é basquete e futebol. E daí tem vários treinos de outras coisas, tênis, beisebol, futebol americano, mas não se vê tanto assim. O que as crianças fazem no seu momento de lazer? Bom, eu acho que as crianças jogam bastante esporte, como eu disse. Estão sempre brincando na rua com os outros amigos ou jogando videogame. A maioria das crianças que eu conheço jogam bastante videogame. Tem feira de rua? Bem, não é bem a feira de rua igual do Brasil, que você tem uma feira para vender frutas e verduras e outras coisas. É mais uma feira com várias coisas. Então você pode comprar mel, você pode comprar comida, outras coisas. Assim, não é bem só para frutas e verduras. E normalmente é só nos sábados em alguns poucos parques pelas cidades. Como é a região de pobreza? Bom, a região de pobreza é diferente do Brasil, não é igual uma favela. Normalmente são casas menores ou casas mais antigas que não são tão bem cuidadas, o mato está mais alto e coisas assim, mas se você passasse você nem ia reparar muito, que é uma zona mais pobre. Como são comemoradas datas festivas? Bem, aqui nos Estados Unidos o Natal é comemorado como é o Natal no Brasil, o Ano Novo é comemorado como o Ano Novo do Brasil. As maiores diferenças são o Dia da Independência, que é o 4 de julho. Então normalmente as pessoas fazem um churrasco, porque é o verão, e as pessoas soltam fogos de artifício, ou você vai na praia assistir os fogos de artifício. E também tem o Thanksgiving, que é o dia de ação de graças, que o pessoal prepara uma ceia, um jantar, em qual sempre tem um peru grandão assim no meio da mesa.
E esses são os feriados que a gente mais comemora aqui. Existem mais grandes ou pequenas empresas? Bom, eu acho que é bem meio a meio, assim, tem as empresas enormes e também tem as empresas pequenas. E o pessoal sempre tenta apoiar as empresas pequenas, tipo as padarias ou as lojas menores. Qual é a maior diferença para o Brasil que você já viu? Bom, eu acho que a maior diferença que eu posso explicar é as estradas. Aqui as estradas são enormes. Tem umas estradas que tem 6 faixas para cada lado. Então são 12 faixas no total. E então é bem diferente do Brasil, que você vê umas ruas pequenininhas. Aqui todas as ruas são bem grandes. Tem 3, 4 ou 5 faixas, 6. E uma de vários lados. Então acho que essa para mim é a maior diferença, que é a primeira coisa que eu notei quando me mudei para cá. Como são os hospitais e saúde pública? Bem, os hospitais são ótimos, todos os hospitais são bem bons, mas não tem saúde pública. Aqui não tem, você vai no hospital, você tem que pagar do seu próprio din-din, do seu próprio dinheiro. Então não tem saúde pública. Você ficou doente, você tem que pagar. Eu acho que eu perdi uma pergunta aqui. Qual é o animal mais diferente que você já viu nos Estados Unidos? O animal mais diferente que eu já vi aqui, eu vou falar 2, na verdade. Um é um manati, que é um peixe-boi. É um peixe enorme, assim. Ele é tipo uma vaca do mar. Ele só fica lá flutuando no fundo do mar. E um dia eu tava na praia e meu pai falou, vem correndo. E daí eu fui e ele tava lá flutuando no mar. Então ele é bem gordo, assim. Ele só fica flutuando e normalmente ele vem em 3. E também o segundo é um opossum, que eles chamam. É tipo um rato do mato, assim. Tipo um gambá. E ele é um marsupial. Ele é o único marsupial dos Estados Unidos. E ele é um bicho, assim. Ele tem um rabo. É tipo um rato gigante. Mas ele não é nojento. E ele sempre sai à noite e os filhinhos ficam agarrados nele, assim. Então esses são os animais mais diferentes que eu já vi. E o meu primo Vinícius pediu para eu falar um pouco mais de mim. Então, o que você mais sente saudade do Brasil? O que eu mais sinto saudade do Brasil são meus amigos. Eu não sinto saudade das coisas do Brasil, porque tudo aqui é muito parecido com o Brasil, na verdade. Mas eu sinto saudade com meus amigos, dos meus amigos. E se eu pudesse dar uma dica para vocês, aproveitem aí os seus amigos, aproveitem para brincar bastante agora, porque depois fica mais difícil. Então, acho que é isso aí. Se tiverem qualquer outra dúvida, quiserem escutar qualquer outra coisa dos Estados Unidos, me deixem saber. E é isso aí, fiquem com Deus, galerinha.